Olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá, iniciando um novo módulo, tratar agora da organização judiciária, a Lei Ordinária 3.716, nesse nosso curso aí de legislação específica para o TJ do Piauí. E um tópico bem interessante é sobre o ano da legislação. Olha em que ano que essa lei foi publicada, 1979. O que que isso daí significa? Eu gosto muito de ministrar essa matéria, legislação específica, uma das matérias assim que eu gosto mesmo de ministrar, que ministro na parte de tribunais, polícia, municipal, estadual, várias legislações aí. E essa questão do ano que a lei foi publicada, ela já nos informa uma coisinha, já nos dá uma informação antes mesmo de começar a estudar ela. É simples, mas já é importante. O que que isso significa, professor? O que que tem a ver o ano que a lei foi publicada? Você vai cair na prova? Não, não vai cair na prova. Não vai perguntar em que ano que a lei foi publicada. Mas se você observar, ela foi publicada antes da Constituição Federal, porque a Constituição foi em 1988. Então, possivelmente, eu já digo logo, por saber, né? Eu digo assim, vocês em casa, né? Vai estudar a primeira vez, pega isso daí, observa que a lei ela foi publicada antes da Constituição, então possivelmente tem algo inconstitucional ali. E essa daqui tem alguns tópicos que são conflitantes com a Constituição Federal. E eu vou mostrar todos eles para vocês. Então, às vezes, por isso que é ruim estudar a legislação sozinho, em casa, só fazendo a leitura, porque além de cansativo, né, de chato, só ficar lendo, às vezes você não consegue perceber essas situações. E o pior de tudo é porque tem bancas que mesmo sabendo que aquilo ali é inconstitucional, ou não sei nem se, até mesmo sem saber, não sei, acaba cobrando. E aí diz, não, tá aqui, tá na lei. Então pronto, se tá na lei eu cobrei e acabou, não vou anular a questão. Já tem outras bancas que não, sabem que realmente aquilo ali é inconstitucional, que não foi recepcionado pela Constituição e acabam não cobrando. Então vocês precisam ter as duas visões, saber o que, que tem na lei, mas saber qual é o posicionamento da Constituição, para caso a banca venha cobrar, você saber, opa, peraí, qual o posicionamento da banca aqui? Agora eu já sei o que, que eu devo aplicar e pronto, beleza? Então, eu apresento para vocês também a apostila de legislação específica, tá aqui ela, com toda a legislação atualizada, também tem questões, olha aí a quantidade de páginas, são mais de 400 páginas dessa apostila. Então, quem quiser fazer, quem quiser adquirir, né, pode entrar no site da livraria, tem toda a legislação, dicas, bizus, e o mais importante que são questões, vocês dificilmente vão encontrar questões comentadas dessa legislação, né? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Antes de tudo, eu preciso situar vocês. Isso é um ponto também muito importante quando a gente estuda legislação específica, saber o que está sendo estudado, não simplesmente chegar aqui e começar artigo 1º, 2º, 3º, não. Eu não vou estudar dessa forma. Eu já começo no artigo 12, depois vou para o 13, depois volto para o 1º, aí às vezes você pode achar, professor, mas eu vou estar aqui com a lei, aí eu volto. Não, assista a aula acompanhando pelo material, porque aqui eu quero que você entenda, porque não é nada didático, a lei ela não foi criada por professores seguindo uma certa didática, não, diferente do meu material foi feito para seguir uma didática, seguir uma linha de raciocínio. Então, se eu for aqui, o artigo 1º diz isso, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, só seguindo e lendo isso daí aqui na aula, vai ser altamente chato. E aí você, quando eu estiver no artigo 15, você já está dormindo aí. Então, por isso que eu não faço isso. Eu vou seguindo a linha de raciocínio para você, como se você estivesse entrando dentro ali da legislação. Você está percebendo, agora tendo uma visão do que é essa legislação, do que é a organização judiciária. Porque é isso que é muito importante para você compreender. Então, aqui eu vou estar realmente pulando, mas vai ser visto tudo. Aqui é só questão de linha de raciocínio mesmo, do momento que cada artigo vai ser explicado. Mas, quando você estiver fazendo a sua leitura em casa, aí você vai ler mesmo artigo 1º, 2º, 3º, 4º, só que vai ser totalmente diferente, porque você já vai ter uma noção geral do conteúdo. Aí você vai só, isso aqui coloca uma observaçãozinha, vai riscando, vai anotando, tudo que vai sendo falado, beleza? Então, vamos lá, como é que funciona aqui essa parte do Poder Judiciário. Então, aqui eu coloquei para vocês um organograma do Poder Judiciário geral. Eu tenho aí o juiz estadual, o juiz federal, eleitoral,
juiz do trabalho. Isso daqui que está de azul é chamado de primeira instância. Ou também pode ser chamado de primeiro grau da justiça. O que está de cinza, TJ, TRF, TRE, TRT, é chamado de segunda instância ou segundo grau. O que está de branco, STJ, TSE, TST, STM, são os chamados tribunais superiores. Eu tenho o STF, que é a instância máxima do Poder Judiciário, basicamente onde vai acabar ali, né, pode começar um processo aí na Justiça Federal e terminar no STF, mas ali acabou, não tem, do STF eu vou recorrer para quem? Não tem mais outra instância acima do STF. E eu tenho o CNJ, que eu coloquei aqui separado desse organograma, porque ele é um órgão de controle, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ele não é um órgão propriamente jurisdicional. Ninguém vai entrar com uma ação, com um processo, por exemplo, processo judicial, lá no CNJ. Não, você entra com processo judicial no Tribunal de Justiça, no TRE, no TRF, TRT, Juiz do Trabalho, mas lá não, porque lá ele é um órgão de controle, ele está controlando aqui a atuação do Poder Judiciário como um todo, beleza? Então, onde é o nosso estudo? Nosso estudo vai ser aqui, ó. Vai ser aqui onde tem aí o mapa do Piauí. Isso daqui que é a justiça estadual. Todo o restante é justiça federal. Professor, mas eu tenho o TRE do Piauí, eu tenho o TRE do Maranhão, eu tenho o TRE do Ceará. Não seria justiça estadual aí também? Não. Apesar dessa divisão em regiões, mas o TRE, o TRT também, eu tenho um TRT do Piauí, eu tenho um TRT do Ceará, eu tenho um TRT do Maranhão, mas eles são órgãos federais, fazem parte da Justiça Federal, da Justiça, Poder Judiciário da União, e não do Poder Judiciário estadual. Então, o Poder Judiciário do Estado, a Justiça Estadual, é só o juiz estadual e o Tribunal de Justiça. O restante aí faz parte da União, beleza? Então, cuidado com isso daí, cuidado com essa pegadinha de prova, né? Tanto que no concurso do TJ, você estuda o Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí, mas já no concurso do TRE, você estuda a Lei 8.112, que é o Estatuto Federal. No concurso do TRT também você estuda a Lei 8.112. Por quê? Porque são servidores públicos federais, beleza? Então, vamos lá. Já viu isso? Já sabe onde é que se situa aí a Justiça Estadual? Vamos analisar como é que está organizada aí no âmbito do Piauí. Então, o Tribunal de Justiça, ele compõe-se aí de 20 desembargadores. Cuidado com isso aqui, foi atualizado. Você pode encontrar algumas legislações aí com 13, não, são 20. Atualmente, 20 desembargadores. Eu tenho um tribunal pleno, câmaras reunidas e câmaras especializadas de direito público. O que funciona isso, professor? Nós vamos detalhar melhor isso daqui na parte do regimento interno, mas o tribunal pleno são os desembargadores, né? Eles se juntam ali e vão decidir. Câmaras é porque nem tudo eu vou levar para os 20 desembargadores. Qualquer decisão, qualquer recurso, qualquer situaçãozinha eu já vou levar para os 20 desembargadores. Não, vão ter câmaras ali cíveis, câmaras criminais, câmara de direito público, que vão ser compostas aí de 3 desembargadores, e ali eles podem decidir de forma mais rápida. Agora, tem algumas situações que vai ter que ir para o tribunal pleno, que os 20 vão ter que decidir, beleza? Mas outras coisas já posso ir resolvendo nessas câmaras, para ser um pouco mais rápido ali, mais séria a decisão judicial. Como eu falei, nós vamos detalhar um pouco mais isso daí na parte do regimento interno. O artigo 13, bem simples, daqui vai ser detalhado mais na parte aí do direito constitucional, quando for trabalhar aí com vocês a parte do controle de constitucionalidade, mas o tribunal declara a inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Maioria absoluta é diferente de maioria, ou maioria simples. A maioria absoluta é metade mais um. Então, se eu tenho 20, vou dividir por 2, vai dar 10, maioria absoluta é 11, no Tribunal de Justiça do Piauí. Já a maioria simples é a maioria de quem está lá presente. Então, se eu tiver 5 desembargadores lá e tiver 3-2 a votação, ok, maioria simples, é a maioria de quem está lá presente. Já a maioria absoluta, eu preciso desse número, eu preciso atingir a quantidade de 11 votos.
Se eu não atingir, já era. Então, se lá só tiverem 10 desembargadores, não vai chegar na maioria absoluta, eu não vou conseguir ter essa votação, beleza? Então, cuidado com isso daí. Já explicando um pouco o que é maioria absoluta e maioria simples. Vamos agora explicar um termo muito importante. Aqui eu não vou ter pressa para explicar isso daqui, porque às vezes gera muita confusão. Então, eu expliquei para vocês o que é a instância. Porque é o seguinte, você não vai começar um processo no STF, isso não é a regra. Apesar de que algumas pessoas, né, têm foro privilegiado, têm foro prerrogativa de função e já começa lá. Beleza, mas é uma exceção, não é a regra. A regra qual é? É você começar um processo na primeira instância, no primeiro grau, no primeiro momento ali. E aí você começa com o juiz estadual. Aí o juiz estadual negou, você não ganhou. Aí você entra com recurso, um recurso para a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça. Vamos supor que o tribunal negou. Você vai pegar um recurso aí para o STJ, por exemplo. Ah, o STJ negou. Você entra com recurso, por exemplo, para o STF. Isso é a regra. Tem algumas situações que já podem sair do Tribunal de Justiça diretamente para o STF, aí no caso de recurso extraordinário. Mas a regra é essa, é seguir essa sequência, beleza? Então, você vai começar o processo na primeira instância. Depois, você vai subindo as instâncias aí. Só que dentro da primeira instância, eu tenho os locais que o juiz vai trabalhar. Eu tenho a divisão de comarcas. E aí surge o termo entrância. Cuidado para não confundir. Entrância é uma classificação das comarcas. Comarcas é como se fosse as cidades. Não é bem assim, mas só para você entender aqui. Então, eu tenho a comarca de Parnaíba, eu tenho a comarca de Miguel Alves, comarca de Altos, de Campo Maior, e assim por diante. Então, basicamente, em regra, cada cidade ela vai ter a sua comarca. Comarca é o local onde o juiz ele vai ali exercer a sua função. Então, eu pego, vamos supor, os municípios do estado do Piauí e vou dividindo. Então, por exemplo, entrância inicial, geralmente são cidades pequenas, e tem ali poucos processos. Aí o juiz ele vai entrar, né, numa entrância inicial em uma cidade pequena para ele ir aprendendo e tal. Depois ele vai para uma entrância intermediária, uma cidade mais ou menos ali que já tem mais uns processos e tal. E aí por fim ele chega na entrância final, que são a capital do estado e outras cidades maiores, vamos já conhecer quais são. E aí ele é como se fosse o topo ali da carreira dele, na entrância final. Depois dessa entrância final, aí ele pode ser promovido para o Tribunal de Justiça. E aí ele vira desembargador, muda um pouquinho de nome. Mas como é que funciona mesmo aqui? Só um resumo para vocês entenderem. Nós vamos trabalhar tudo isso aqui direitinho, mas só para você entender. Quando o juiz ele faz o concurso, ele é chamado de juiz substituto. Ele passa 2 anos nessa condição de juiz substituto. Por quê? É como se fosse um estágio probatório. Então, aqui ele vai passar esses 2 anos, porque no final dos 2 anos, ele vai adquirir uma coisinha chamada vitaliciedade. É diferente de estabilidade, porque a estabilidade a pessoa pode perder o cargo por um processo administrativo. Já na vitaliciedade, não. Só perde o cargo por uma sentença judicial transitada em julgado. Pronto. Então, enquanto ele está nesses 2 anos, que é, entre aspas, um estágio probatório, ele é substituto, ele não tem uma comarca ainda dele, né? Ele fica substituindo, um saiu de férias, ele vai lá, o outro tirou licença, ele vai lá, fica substituindo um e outro. Depois de 2 anos, a regra é que ele vai virar agora titular de uma comarca. Aí ele agora vai pegar o quê? O cara está começando, está entrando, vai entrar logo numa entrância final, logo numa cidade. Não, o tribunal diz, não, eu vou lhe dar aqui uma cidade, aqui uma comarca de entrância inicial. Você está iniciando, né? Então, eu vou lhe dar uma comarca de entrância, como ele está entrando ali de forma inicial. Depois, ele é promovido para uma entrância intermediária, depois promovido para a entrância final. Aí, depois, caso ele queira, vai ser promovido para o Tribunal de Justiça. Beleza?
E dentro do Tribunal de Justiça eu não tenho entrâncias, não. Porque o Tribunal de Justiça é um só. Eu tenho entrância dentro da primeira instância. Dentro da primeira instância aqui, eu tenho, porque eu vou ter juiz aí em vários locais, em várias cidades, em várias comarcas. Então, eu vou dividir aquelas comarcas ali de acordo com a quantidade de processos, com várias situações, o tamanho da cidade. Ela pode ser de entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. Já o Tribunal de Justiça não tem isso, ele funciona em Teresina, na capital. Não tem essa questão de ter a pessoa, não, você é Tribunal de Justiça de qual... Não, não existe. A questão da entrância é só para o juiz de primeira instância, beleza? Então, como eu falei, não vou economizar tempo aqui, porque vocês precisam realmente entender isso daqui para compreender todo o assunto que vai ser visto daqui para frente. Então, na primeira instância, eu tenho essa divisão de comarcas de entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. É como se fosse questão de promoção. Por exemplo, pegar o militar. Não tem o soldado, o cabo, o sargento, major, coronel. Aqui é como se fosse isso. Então, o juiz, ele entra, ele é chamado juiz substituto, é como se fosse o soldado, por exemplo. Ah, ele agora é de entrância inicial, ele foi promovido, então agora ele é o cabo, vamos supor. Ah, ele agora é de entrância intermediária, agora ele foi promovido para entrância final. Então, ele vai sendo promovido e vai mudando aí a questão da entrância dele, né? Que é o local, a comarca onde ele vai trabalhar, beleza? Cuidado com esse detalhe. E aí o artigo 1º, ele vai definir justamente isso, que o território do estado do Piauí vai ser dividido o quê? Em comarcas, postos avançados e termos judiciários. O que significa isso? Vamos logo explicar o artigo 3º e o artigo 4º, e eu vou explicar essa questão aí. Aqui diz que as comarcas serão classificadas em 3 categorias ou entrâncias, é o que eu disse aqui, entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. A comarca ela pode constituir de um ou de mais municípios, e a sede da comarca é o município que lhe dá o nome. A questão do termo judiciário, o que é esse termo judiciário? Porque a regra é o seguinte, a regra é que uma cidade, por exemplo, Parnaíba, vai ser uma comarca. A regra é essa. Só que às vezes a cidade é pequena, não tem muitos processos, fica próximo ali de outra, e aí eu vou juntar umas 4 cidades, por exemplo, 4 municípios ali, que não dá para fazer cada comarca neles. Aí eu crio o termo. Aqui fica sendo um termo judiciário, que é como se fosse a junção de 4 comarcas, né? Mas elas não chegaram nem ao ponto de virar comarca ainda, não preencher os requisitos, basicamente. Aí eu junto ali e crio o termo judiciário. O termo judiciário do município tal, do município X, Y, Z e assim por diante. E o posto avançado é como se fosse um posto de atendimento que eu tenho ali do Tribunal de Justiça. Beleza? Então vamos lá. Artigo 5º, isso aqui é muito importante você compreender, a divisão judiciária do Estado do Piauí. O que o Estado do Piauí tem? 8 comarcas de entrância final, 39 comarcas e uma vária agrária em Bom Jesus de entrância intermediária, 17 comarcas de entrância inicial e 21 postos avançados de atendimento. Professor, eu preciso memorizar esses números? É muito interessante, porque na hora da prova, ele pode cobrar, a banca pode cobrar isso daí e está trocando, né? Mas agora, professor, eu preciso saber quais são cada tipo. A prova vai lá me perguntar São Raimundo Nonato, vai lá me perguntar Ribeiro Gonçalves, vai me perguntar Luiz Correia. Eu preciso saber todas. É importante que você faça a leitura da legislação, mas eu acredito que a banca não vai cobrar, isso pode cobrar. Por isso que eu digo, faça a leitura, mas uma questão que eu vejo muito cara de prova é da entrância final. Essas você precisa ir para a prova sabendo, porque até em outros concursos, como já trabalhei com a Organização Judiciária do Maranhão, a Organização Judiciária do TJ do Ceará, e eles focam muito nisso, nessas comarcas de entrância final, que aí você precisa saber. As outras, você dá uma lida ali antes da prova, vai fazendo a leitura da legislação, porque pode cair uma questão, vai ser uma questão, assim, um pouco, aquela questão que não mede muito conhecimento, né?
mas pode cair. Então, na semana ali de revisão, você dá uma lida, resolve muitas questões também em relação a isso daqui, para já ir diferenciando cada tipo de comarca. Mas aí, às 8 de entrância final, como eu falei, vocês precisam saber, e aqui começa o primeiro bizu do Suarinho, para vocês memorizarem quais são essas comarcas de entrância final, porque aqui, se for utilizar um pouco da lógica, às vezes nem vai dar muito. Ah, vou pegar quais são as maiores cidades do Piauí. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas esse bizu aqui vai informar. Você lembra? Toque FC PPP. Então, toque o fã-clube, vamos supor, FC, né, do PPP. Lembre disso. Toque FC PPP. Essas são as marcas de entrância final do Piauí. Sim, professor, me explique, calma, estou dizendo meu bizu do Suarinho, carimba que é top. O T, você vai lembrar, logicamente, da nossa capital, Teresina. O, você vai lembrar da primeira capital do Piauí, Oeiras. C, eita, cidade longe, Corrente. Eu amo Corrente, o pessoal de lá, adoro vocês, viu? Mas que é longe, eu não posso negar, né? Mas tá aí, Corrente também, entrância final. F, a Princesinha do Sul, Floriano. C, Terra da Carne de Sol, Campo Maior. P, Peuri-Peuri, Piripiri, Terra do 4 de Julho. Os dois últimos P aqui, as duas cidades que eu amo no Piauí, já morei nas duas, inclusive moro em uma atualmente, já morei em outra também, adoro. A primeira aí, a Terra do Mel, Picuros, no Piauí, e a outra, a grandiosa Parnaíba, terra boa, mora aqui, muito bom. Então, essas aqui são as comarcas de entrância final, isso aqui você precisa memorizar, por isso que eu criei esse bizu, Toque FC PPP, para você lembrar quais são as comarcas aí de entrância final do Piauí, beleza? Então vamos lá. Agora, traz aí, se não me engano, o artigo 9º, vai estabelecer artigo 10, 9 mais ou menos, vai estabelecer os requisitos mínimos para eu criar uma comarca. Para eu chegar e dizer, não, isso aqui é uma comarca. E aí são muitos requisitos. População, território, serviços forenses, receita tributária, prédios, eleitores, distância. Isso aqui é o que está na lei, né? Imagina você decorar isso aqui tudo. Fica muito complicado. Aí, agora, outro bizu aí para você compreender. Você vai lembrar de redes PPT. PPT é a do PowerPoint, né? Redes, você vai lembrar de redes aí de internet. Então, redes PPT. Chegar na hora da prova, né? Ah, quais são os requisitos mínimos para a criação de comarca? Então, RE, você vai lembrar de receita tributária. Tem que ser superior a 3.000 vezes o salário mínimo. Cuidado, não é 3 vezes o salário mínimo, não. Salário mínimo em torno de 1.200, 3 vezes seria 3.000 e pouco, não. É 3.000 vezes o salário mínimo. Mas só que essa receita tributária, eu vou pegar federal, estadual e municipal. Então, aí vai dar um valor muito grande, né? Então, essa receita tributária tem que ser superior a 3.000 vezes o salário mínimo. Beleza. Distância. Tem que respeitar uma distância mínima de 30 quilômetros até a sede de outra comarca. Então, se está muito próximo, às vezes tem cidades que são bem próximas, e uma é uma comarca, a outra é outra comarca. Mas aí são exceções que muitas vezes o tribunal vai criando, e pode criar, ele pode suprimir, ele pode deixar de... Porque às vezes preencher isso aqui tudo bem direitinho, todos esses requisitos, aqui no Piauí tem alguns municípios que realmente não iriam preencher. Então, por isso que às vezes o tribunal, não, vou tirar isso aqui, vou tirar aquele, mas ele vai fazer por um ato interno ali. Na hora da prova vai cair o que está na lei, e é isso aqui que vai ser estabelecido, beleza? Então, a distância mínima de 30 quilômetros de outra comarca, pelo menos. O E, eleitores. Tem que ter no mínimo 3.000 eleitores naquele município para ele virar uma comarca. S, serviços forenses. Os serviços forenses é como se fossem os casos, né? Você pensa assim, serviços do fórum, podemos dizer assim. Superior a 50% dos casos novos apurados no triênio. Como assim, professor? Os serviços forenses apurados da comarca, que tiver de sofrer desdobramento, tem que ser superior a 50% da média de casos novos por magistrado do tribunal no último triênio. Como eu expliquei aqui para vocês, vamos supor, tem um termo judiciário.
Aí tem das localidades aqui do termo judiciário, que se eu for pegar o serviço forense apurado lá no último triênio de casos novos, né? Cuidado com isso. Não é todos os casos do tribunal, não. Eu vou pegar a média de casos novos por magistrado do tribunal, faço lá a média, vamos supor, a média deu 1.000, vamos supor, só um exemplo. Se naquela comarca teve, por exemplo, 600 casos novos, então a média deu 1.000, ela teve 600, então teve mais de 50% da média. Aí, nesse caso, ela pode agora, completou um dos requisitos para se tornar uma comarca. Lógico que tem os outros que devem ser preenchidos. Beleza. E agora o PPT, o primeiro P, população mínima de 10.000 habitantes, sendo que no mínimo 5.000 na sede. Olha isso aqui, olha a pegadinha de prova. População mínima, 10.000 habitantes no município, com pelo menos 5.000 na sede. Porque às vezes tem município que ele é muito rural, né? Às vezes o município tem aqui a extensão dele, isso aqui é a zona urbana e aqui é a zona rural. Às vezes ele pode ter 12.000 habitantes, mas 10.000 está na zona rural e 2.000 na zona urbana, na sede. Aí nesse caso aqui não preencheu esse requisito, porque o requisito é 10.000 no município total, com pelo menos 5.000 na sede. Tem que ter prédios, lógico. Se eu vou colocar a comarca lá, eu tenho que ter o local para ela funcionar. Só que cuidado aqui, ó. Os prédios apropriados de domínio do Estado ou do município para o quê? Todas as necessidades de serviço forense, inclusive edifício para cadeia pública, com a devida segurança, residência condigna do juiz e promotor. Cuidado com isso. Olha uma pegadinha de prova aqui. A prova vai e coloca defensor público. Não. Na lei só falou juiz e promotor, porque quando a gente tem a questão do processo, né, por exemplo, tem aqui o juiz, o promotor e o defensor. Muitas vezes o promotor sai e entra um advogado, o defensor sai e entra um advogado, porque juiz, advogado de defesa, advogado de acusação. Mas na parte do Estado, né, é o juiz, o promotor e o defensor. Mas aqui não falou residência para o defensor, falou residência para o juiz e promotor. Então, cuidado com essa pegadinha na hora da prova. Da mesma forma, provimento de todos os cargos do Poder Judiciário e do Ministério Público, beleza? E, por fim, o último requisito, o território tem que ser superior a 100 quilômetros quadrados. Aqui, ó, território da área superior a 100 quilômetros quadrados. São esses os requisitos mínimos para a criação de comarcas. Não tente colocar muito na prática, como eu falei, mas eu conheço uma cidade tal, mas não, porque às vezes a prática ela é um pouco diferente realmente. Então vamos focar na teoria, que é o que vai cair essa legislação, beleza? Vamos lá. Artigo 9º. A criação, elevação, rebaixamento e extinção de qualquer unidade judicional respeitará as garantias de irredutibilidade de subsídios e da inamovibilidade, ressalvada a última em caso de interesse público mediante maioria absoluta de votos dos membros do tribunal. Foi atualizada em 2019, e aí já que ele está falando aí de garantias, vamos conhecer para depois explicar o que ele está falando, essa questão de criação, elevação. Então, pulando lá para o artigo 238 da legislação, ela vai trazer quais são as garantias que os juízes possuem. A primeira eu já expliquei, que é a vitaliciedade, né, que é diferente da estabilidade. A vitaliciedade vai ser adquirida após 2 anos de efetivo serviço aí, só pode perder o cargo, depois que adquire os 2 anos, só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade. Muito cuidado, porque é o seguinte, aqui ele está falando dos juízes. Quando eu falo de poder judiciário, eu tenho os servidores e os membros. Servidor, por exemplo, é o técnico, o analista, são os servidores. Os membros, juízes, magistrados. Para os servidores, aplica lá o que tem no Estatuto de Servidores Públicos. Ele pode ser removido de ofício. Tem a remoção de ofício, a pedido, por permuta, várias situações que foram explicadas no Estatuto dos Servidores Públicos. Já para os juízes, a regra é a inamovibilidade. A regra é que o juiz ele não vai ser removido de ofício. Por que isso? Para dar mais garantia para o juiz, para que ele possa exercer as funções dele com maior independência. Porque imagina o juiz começar a processar ali
algumas pessoas daquela cidade, aí o prefeito, o governador chegar e não, tira o juiz daí, manda para outro local. Aí o juiz ia ficar, cadê a independência dele, né? Cadê a possibilidade dele exercer a função dele ali da melhor forma possível? Então ele ia ficar, às vezes poderia ficar com medo, né? Não, não vou fazer isso que eu posso ser removido daqui. Mas por isso, para garantir essa imparcialidade, essa independência do juiz, é que ele tem essa inamovibilidade. Então, como regra, o juiz ele não vai ser removido de ofício. Ele pode ser removido a pedido. Ele pode pedir a remoção dele, mas de ofício, a regra é que não vai acontecer. Tem exceção, não é absoluto, salvo por razões de interesse público. Nós vamos estudar isso daí. São situações em que a honra do juiz, em que ele cometeu um crime, às vezes, a imagem dele está muito desgastada por alguma coisa que ele fez, feriu a ética, a honra, aí vai ser feito todo um processo no tribunal e aí pode ser determinada essa remoção por interesse público, beleza? Mas é uma exceção bem grande à regra que ele não vai ser removido de ofício. E a outra garantia dos juízes, magistrados, é a irredutibilidade de vencimentos, ou irredutibilidade de subsídio, né, que é o mais correto. Sujeitos, entretanto, aos impostos, imposto de renda, impostos extraordinários. Lógico, né? Ele, como regra, ele não vai reduzir o que ele ganha, o subsídio dele. Se ele ganha 20 mil, 25 mil, ele ganha isso daí, não pode baixar. Mas, por exemplo, se aumentar o líquido do imposto de renda e cair um pouquinho o líquido que ele recebe, aí foi em decorrência do imposto de renda. Aumentar o líquido da Previdência, alguma coisa, aí eu não posso interferir nisso daí. Mas as três garantias que os juízes possuem, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Mas aí, voltando aqui para o artigo 9º, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte, porque como é que funciona, qual é a regra? É o seguinte, eu tenho as comarcas. As comarcas já estão estabelecidas. Eu já sei quem é de entrância inicial, eu já sei quem é de entrância intermediária, eu já sei quem é de entrância, já está definido lá, né? Então, são 39 de entrância intermediária, 17 de entrância inicial e 8 de entrância final. Então, já sei, já está definido. Agora, o juiz, ele vai ganhando aí a promoção dele, né? Então, ele começa como juiz substituto, quando está no estágio probatório. Então, ele não é titular de nenhuma comarca ainda. Aí ele vai ser promovido. Aí ele vira um juiz de entrância inicial. Aí o que pode acontecer com ele? Ele vai aí ser lotado em alguma das 17 comarcas aí que eu tenho no Piauí de entrância inicial. Pego lá quais são, jogo ele lá em alguma delas. Pronto. Então, casou. O juiz é de entrância inicial, está numa comarca de entrância inicial. O juiz é promovido. Ele foi promovido agora ele é de entrância intermediária. Ele pode continuar naquela cidade? Aí não pode mais. Por quê? Porque ele agora é de entrância intermediária e a cidade é de entrância inicial. Então, não, ele vai ter que passar agora para uma comarca de entrância intermediária. Então, um exemplo, a cidade da minha família é Ribeiro Gonçalves, terra da minha mãe, e minha avó mora lá, e aí lá é de entrância inicial. Então, vamos supor, eu faço o concurso para juiz e eu quero trabalhar lá em Ribeiro Gonçalves, que é a terra da minha avó. Pronto. Posso ir na entrância inicial. Mas aí eu fui promovido para a entrância intermediária. Ah, mas eu quero continuar aqui. Não pode. Você só vai ficar lá se você ficar sempre inicial. Você não vai ser promovido, vai ser sempre inicial até o final e pronto. Mas no momento que você é promovido para uma comarca de entrância intermediária, você tem que buscar uma cidade que seja de entrância intermediária, que se encaixa como se fosse uma roupa, né? Você está com a roupa agora de entrância intermediária, tem que buscar ali uma comarca de entrância intermediária. Da mesma forma, ele é promovido para a entrância final, ele vai procurar agora uma comarca que seja de entrância final. Das 8 que tem, ele geralmente a pessoa para chegar até a capital, né? E aí chega lá como entrância final. Beleza. Mas o que é que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte: o juiz está numa comarca de entrância intermediária e essa comarca foi elevada para final, ou
ela foi rebaixada para inicial, que pode acontecer. Dependendo da quantidade, né? Pode ser que aumente muitos os casos lá, dependendo de alguma coisa que aconteceu na região, por exemplo, a região de Bom Jesus, Uruçuí. Se você pegar há 30 anos atrás, basicamente não tinha nada lá. Nada que eu diga assim, era uma cidade como qualquer outra, não tinha alguma situação externa. Depois aí, na década de 90, mais ou menos, foi chegando a parte da soja, e aí foi aumentando ali a quantidade de processos, a quantidade de conflitos naquela região, e aí possivelmente passaram que era de entrância inicial, passaram para entrância intermediária, e aí pode ser que daqui a um dia, como a região muito está sendo muito desenvolvida, né? Pode ser, é só uma situação, pode ser que Bom Jesus, por exemplo, como é uma cidade que está desenvolvendo bastante, passe a ser de entrância final. Pode ser por conta da quantidade de processos, o crescimento do município, né? Só uma situação hipotética. Mas aí, beleza. Então, da mesma forma que pode crescer, pode também reduzir. E aí, o que acontece com o juiz? O juiz é de entrância intermediária. Então, ele vai ter que ficar numa comarca de entrância intermediária. Mas vamos pegar o exemplo de Bom Jesus, só um exemplo hipotético. Bom Jesus agora passou para ser comarca de entrância final. Repita, é só um exemplo. E o juiz, o que vai acontecer com ele? Ele não pode mais continuar lá. Não pode, sabe por quê? Porque ele é de entrância intermediária. Ele não foi promovido ainda. A comarca é que foi promovida, mas ele não. Muitas vezes o tribunal já promove junto. Às vezes, para evitar esse tipo de situação, já pega o juiz, já dá a possibilidade dele ser promovido para a entrância final, a comarca também vai ser elevada, e aí ok. Mas não, se não acontecer, o juiz ele tem a garantia da inamovibilidade. Então, o que, que vai acontecer com ele? O tribunal vai chegar e vai dizer, e aí, meu patrão, nós vamos resolver a situação aqui. Aí ele vai dizer o seguinte, eu vou ficar em disponibilidade até você me arrumar uma comarca de entrância intermediária que eu me adeque. Ou então você me promove para a entrância final e eu continuo aqui em Bom Jesus. Então é basicamente isso que vai acontecer. Ou o juiz, ou ele pode escolher também, né? Tipo, não, eu vou escolher, eu quero ir para aquela outra comarca ali de entrância intermediária. Aí ele vai, ok, tudo beleza. Ou ele fica em disponibilidade, enquanto aguarda uma comarca ali que se encaixa ali com que ele esteja de ok, ou ele pode ser promovido. É o que diz aqui o artigo 9º, que a criação, elevação, rebaixamento e extinção de qualquer unidade judicional vai respeitar as garantias da irredutibilidade de subsídios e da inamovibilidade do juiz. No caso, ele tem essa garantia, ele não vai ser removido. Então, se a comarca mudou e ele não mudou junto, e quem mudou foi a comarca, não foi ele. Ele ainda é de entrância intermediária, né? A promoção dele ainda é intermediária, ele não pode ocupar a comarca de entrância final ainda. Então, se a comarca mudou, aí o tribunal tem que respeitar essa garantia. Beleza? Falando agora sobre a nomeação, existem 4 tipos de nomeações aqui para os juízes, né? Vitaliciamento, a nomeação vitaliciamento para os cargos de magistratura, porque eles vão adquirir a vitaliciedade de forma temporária para o cargo de juiz de paz, porque o juiz de paz é o juiz que está relacionado aí com casamentos, ele fica por um determinado período, 4 anos, depois ele pode sair, pode ser reconduzido, então é de forma temporária a nomeação dele. Em substituição, no afastamento por prazo certo de ocupante de cargos de serventuário ou de cargo isolado, nomeações efetivas. Não, vai substituir alguma situação ali, a nomeação pode ser em substituição. E a título de precariedade ou ad hoc, quando a lei autorizar. Existem muitas vezes oficial de justiça ad hoc, né? Que às vezes ele não é concursado, às vezes é a prefeitura que cede aquele oficial de justiça, e essa nomeação é a título precário. Ele não vai ser um oficial de justiça por resto da vida dele. Ele não fez o concurso para isso. Mas muitas vezes ele foi cedido ali a alguma situação e é chamado ad hoc, né? Essa nomeação que é a título de precariedade. Ele não vai ficar ali para sempre, é só para suprir ali alguma situação. Agora, cuidado, eu tenho nomeação em substituição a título precário, que é ad hoc, mas eu não posso ter nomeação em caráter interino. Isso aqui não pode existir. O que é o interino, professor? Isso aqui você escuta muito em jogo de futebol, quando um técnico é demitido, enquanto eu contrato o outro, eu coloco ali um interino, geralmente uma pessoa do próprio time, né, para estar ali
enquanto eu contrato o outro, ele fica ali um jogo, 2 jogos ali, enquanto chega o novo técnico. Isso aqui não pode existir no Tribunal de Justiça. Veda-se a nomeação em caráter interino. O artigo 61 já tinha explicado, né? O juiz de direito adjunto, que aqui a lei de organização chama de adjunto, já a Constituição chama de juiz substituto. E a própria lei de organização tem hora que ela também fala substituto. Basicamente, a mesma coisa aí, não tem nenhum problema quanto a essa nomenclatura. Então, o juiz de direito adjunto, que é o substituto, adquire vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício. Beleza. Agora vamos trabalhar um pouquinho com a remoção do magistrado, né? Já trabalhamos aqui essa garantia da inamovibilidade, vamos conhecer como é que funciona essa remoção aí. Então, o artigo 79 vai determinar que a remoção é feita mediante escolha, cuidado, ó, do poder executivo. Isso aqui cai na prova, às vezes você pensa que é pegadinha. Executivo, mas não seria o poder judiciário, professor? Não. Coloca o poder executivo para dar mais imparcialidade nisso daí, para dar mais segurança jurídica. Então, o tribunal faz uma lista tríplice, organiza ali com os nomes dos candidatos, e aí quem vai escolher, no caso aí da remoção, vai ser o Poder Executivo, tranquilo? Para cada vaga, eu vou abrir inscrição, sucessivamente indicando a comarca ou vara a ser preenchida. Nesse caso, logicamente, aqui está se falando de remoção a pedido, né? Quando vai ser solicitado, aí, não, tem várias pessoas, vários juízes querendo, eu faço uma lista ali de 3 nomes e encaminho para o Poder Executivo. O juiz que tenha sofrido qualquer punição antes de 1 ano fica impossibilitado de concorrer para a remoção. Então, ele sofreu uma punição, seja qual for, ele tem que esperar 1 ano ali para poder concorrer. E aqui o artigo 84 vai deixar bem claro o que eu já tinha explicado. Em caso de mudança da sede do juizado, elevação ou rebaixamento da entrância, ou até mesmo supressão da comarca, é facultado ao juiz remover-se para a nova sede, para a comarca de igual entrância, ou obter disponibilidade com vencimentos integrais. Então, naquele caso que eu já tinha explicado, a comarca ela elevou ou ela foi rebaixada, né? E o juiz é de comarca de entrância intermediária. A comarca rebaixou para inicial, ele não pode ficar ali, ele não pode regredir na carreira, né? Como também ele não pode subir sem chegar no momento correto, né? Se a comarca virou de entrância final, ele também não pode seguir ali se ele não preencher os requisitos ainda para ele ser promovido de entrância final. Então, ou ele escolhe uma nova sede, que seja de mesma entrância, né? Então, tem 39 de entrância intermediária. Ele pode escolher alguma delas. Não, quero ir para aquela dali. Pronto. Ou ele vai ficar em disponibilidade com vencimentos integrais. Olha, o servidor público, a disponibilidade é com vencimentos proporcionais. Já o magistrado é com vencimentos integrais. Enquanto vai ser escolhida ali uma entrância para ele, uma comarca para ele, beleza? Como eu falei, muitas vezes o tribunal já procura fazer a promoção, se der, né? Às vezes na prática acontece isso, já promove logo o juiz quando eu vou elevar, para não ter esse tipo de problema. Mas o que acontece é o que está aqui no artigo 84. E aí chegamos na remoção por interesse público, que é a exceção, né? A garantia é da inamovibilidade, mas eu tenho aí, como exceção, a remoção por interesse público, é quando acontece algum problema ali, alguma situação, que a imagem do juiz não está muito legal naquela cidade, ele cometeu algum ilícito, então, algumas situações, né? O juiz que anda constantemente embriagado na cidade, que ele envolveu lá em política, alguma coisa do tipo, né? A imagem dele, a honra dele não está muito legal. E aí ele pode ser removido por razões de interesse público. Mas aí é o seguinte, tem todo um procedimento que deve ser seguido. Primeiro, quem é que pode dar início a esse processo? É o presidente do Tribunal de Justiça, o corregedor de justiça, 1/3, pelo menos, dos desembargadores, o chefe do Poder Executivo Estadual, que é o governador, o Procurador-Geral de Justiça, que é o membro do Ministério Público do Piauí, o chefe, aliás, do Ministério Público do Piauí, e o Conselho Seccional da OAB. Então, essas pessoas aqui, essas autoridades, o que elas vão fazer? Elas podem dar início a esse processo.
Então, não é qualquer pessoa, né? Eu não posso chegar lá no Tribunal de Justiça e falar, eu quero que um juiz seja removido por interesse público. Não, quem é que pode fazer isso? Logicamente, o presidente do tribunal, o corregedor de justiça, normalmente quem pede é ele, porque o corregedor está responsável, né, por essa fiscalização, por isso tudo, e aí geralmente vai partir dele, mas não necessariamente. Um terço, pelo menos, desembargadores, então são 20, eu pego ali um terço, eles podem chegar lá e apresentar uma manifestação quanto a isso. O governador, chefe do Poder Executivo Estadual, o chefe do Ministério Público Estadual, que é o Procurador-Geral de Justiça, não confunda com o Procurador-Geral do Estado, não, porque o Procurador-Geral do Estado ele está dentro do Executivo, e o Conselho Seccional da OAB. Iniciei o processo, eu vou abrir o prazo aqui de defesa. Vou dar o prazo de 15 dias para o juiz apresentar a defesa, porque foi dito alguma coisa contra ele, né? Cabe a ele se defender. Vamos saber se o que tá, pode ser que ele diga, não, rapaz, é um irmão gêmeo meu, não sou eu não, vocês estão confundindo, é meu irmão gêmeo que está fazendo isso. E aí ele apresenta lá a defesa dele, enfim. No dia útil e imediato ao final do prazo de defesa, então a defesa terminou, vamos supor, no sábado, os 15 dias. Domingo não é um dia útil. Segunda, se não for feriado, é. Então na segunda já começa a fase de inquérito. E mesmo que o juiz não tenha apresentado defesa, eu dou 15 dias para ele apresentar a defesa dele. Se ele apresentou, vou analisar, vou ver, e beleza. Se ele não apresentou, também não tem problema. No dia útil e imediato ao final do prazo de defesa, eu vou começar a fase do inquérito, que aqui eu vou começar realmente a analisar, verificar se aquilo ali é correto. E aí pode ser determinado o afastamento do magistrado, sem prejuízo do subsídio dele, sem prejuízo do que ele recebe, é só um afastamento cautelar, preventivo, para ele não estar interferindo ali no processo, né, na investigação, saber se realmente o que está sendo dito sobre ele é verdade. Vou abrir aí a fase de provas, do 20 dias para a questão das provas, né, do juiz defender quem está acusando, tudo isso. E se for solicitado vista do processo, 10 dias. Então, são esses os prazos muito importantes aí desse processo. Defesa 15 dias, provas 20 dias e, no caso de vista, 10 dias. Finalizou tudo isso, eu tenho a decisão se vai remover ou não o magistrado, beleza? Então, cuidado com isso daí. Estou observando que não é um processo tão fácil, né? Ele tem a garantia da inamovibilidade, pode ser removido por razão de interesse público, mas não é uma coisa tão fácil assim. Olha todo o processo que tem que ser respeitado até chegar na decisão que ele vai ser removido por interesse público ou não. Tranquilo? Agora já uma remoção mais simples, que é a remoção por permuta. Ela é admissível entre juízes de mesma entrância e vai ser decidida pelo Tribunal de Justiça por maioria simples e vai ser encaminhada ao Poder Executivo Estadual. Essa por permuta é quando eu só faço trocar. Eu tenho um juiz, por exemplo, Pix e Parnaíba, são de mesma entrância, são todas de entrância final. Pode ocorrer a permuta, um juiz de Pix para Parnaíba, o juiz de Parnaíba para Pix? Pode. Como ela só faz, tipo assim, só faz trocar as pecinhas, né? Então ela é mais simples, eu decido pelo. Agora tem que ser de mesma entrância, eu não posso fazer uma remoção de um juiz de entrância inicial com um juiz de entrância final, de jeito nenhum. Tem que ser de mesma entrância. E ela é decidida por maioria simples, não é nem maioria absoluta dos votos aí dos membros do tribunal e vai ser encaminhada ao Poder Executivo para concretizar. Em qualquer dos casos de remoção, o Poder Executivo tem 15 dias para lavar o ato expectivo. Porque aqui é a remoção por permuta. O tribunal decide, manda para o Poder Executivo. Por que manda para o Poder Executivo? Para dar mais independência, para ter aquela questão dos freios e contrapesos, né, da Constituição Federal, para ter a questão do controle aí. Então, para evitar que se decida algo ali internamente, então manda para outro poder, o Poder Executivo que vai efetivar aquilo ali. E aí, quando chega lá, o Poder Executivo ele tem 15 dias para a lavatura do ato expectivo em qualquer caso de remoção. Com isso, a gente finaliza a primeira parte da nossa aula. No próximo bloco, vamos trabalhar com o ingresso na magistratura, né? A questão do concurso, como é que funciona, e já trabalhamos aqui a questão da vitaliciedade, né? Mas vamos reforçar na próxima aula. Na aula de hoje, com muitas informações, finalizamos aí, você já compreendeu como é que funciona a divisão judiciária, o que é comarca, o que é entrância, o que é a instância, né?
primeira e segunda instância. Depois vamos trabalhar como é que a pessoa chega ao Tribunal de Justiça, a questão do quinto constitucional. Tudo isso daí vai ser trabalhado no nosso curso. Mas a nossa primeira aula, eu quero que vocês revisem, né, tudo que foi visto. Como eu falei, seguindo uma linha de raciocínio, a gente falou de remoção, pois eu bora explicar logo o que fala de remoção na legislação, né? Para não ficar assim, explica aqui, aí depois lá no artigo 70 eu vou explicar de novo, às vezes não segue uma linha de raciocínio, você não consegue compreender. E aí aguardo vocês na próxima aula para tratar sobre o ingresso na magistratura, o ingresso na carreira de juiz. Forte abraço a todos e bons estudos.